Oi, 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 gente linda! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Vilas Boas e este é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estaremos falando sobre um personagem bíblico super famoso, lá no Antigo Testamento, bem no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é José do Egito. Então vamos conhecer hoje um pouco mais sobre esse personagem. Se você não tem muita informação, hoje nós vamos falar toda a trajetória de vida dele, como Deus o honrou, como Deus o constituiu em lugares grandes nessa terra e o que a gente pode aprender com essa história, porque o nosso Deus não muda. Então, ó, vem comigo! Antes de falar de José, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, dar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos no canal. Não sei se vocês perceberam, mas a gente deixou aqui o cenário com uma pirâmide, com um camelo, para deixar assim a cara do Egito. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer o Egito, assim como Israel. Então, assim, quando eu falo assim de José, eu fico só pensando assim naquelas pirâmides que conheci, naquele deserto, naquele calor, assim, naquele ambiente assim que foi tão interessante, foi um sonho mesmo realizado na minha vida. Eu quero compartilhar com vocês, quero fazer vocês se sentirem como se estivessem lá no Egito no tempo de José, conhecendo toda a história dele. Antes de nós começarmos a falar de José, vamos falar sobre a família dele. José foi filho de Jacó, a qual Deus mudou o nome para Israel. Ele tinha duas esposas, que eram Raquel e Lia, mais duas concubinas. E ele teve muitos filhos com as concubinas e com Lia. Só que Raquel ela era estéril. Então Deus a abençoou com um filho que foi José. Depois de José, Raquel também foi abençoada com outro filho, a qual ela chamou de Benjamim, e veio a falecer. Então José, tirando Benjamim, que era o mais novinho assim, ele era assim, o filho da mulher amada, o filho a qual Jacó amava muito Raquel. Então ele assim foi o filho tão sonhado, tão desejado, o qual ele era filho de uma mulher estéril e ele era assim, era a rapa do tacho. O último filho, caçulinha, porque até Benjamim nascer demorou uns anos, então ele ficou lá sendo predileto por um bom tempo. E ele foi crescendo e ele, assim, pelo que a Bíblia demonstra, ele era uma pessoa muito, assim, esforçada, gostava de fazer tudo certinho. Só que nessa história de fazer tudo certinho, ele era tipo o filho dedo duro dos irmãos. Então, não sei se você tem muitos irmãos ou de repente viveu com uma família de muitos primos, mas sabe aquele, assim, o caçulinha, o queridinho, o predileto e o dedo duro, que se você fizer qualquer coisa de errado, o dedo duro vai contar para a mãe e para o pai? Então José era meio assim. Já não bastava ele ser o filho da mulher a qual o pai amava, ele ainda era todo paparicado e o dedo duro da história. Então ele tinha muitas inimizades com os irmãos, assim, briga de irmão mesmo. E os irmãos eram todos bem mais velhos. Só que quando José ele fez 17 anos, Jacó deu a ele uma túnica. Essa túnica, ela era muito mais do que assim, só um casaco bonito para o filhinho querido usar. Ela representava que José seria o sucessor depois do pai. Ele seria aquele que cuidaria daquela família. Então naquela época as famílias eram como se tipo, viviam em tribos. Então assim, todos os irmãos juntos com os filhos, com as mulheres, com o gado, como se fosse criando assim uma tribo. E teria que ter o líder dessa tribo. Então o pai Jacó, ao entregar para José a túnica, ele meio que mostrou para toda a família e para os 10 irmãos mais velhos de José que ele era o que iria seguir a tradição da família, que iria ser o líder daquela tribo. Então os irmãos ficaram furiosos, eles ficaram revoltados. Não acredito que o pai deu a túnica para José. Eu sou o mais velho, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonito, eu sei lá o que, sei lá assado. E no fim acabou ficando para José essa responsabilidade, que por sinal durou muito pouco tempo. Muito pouco tempo? Pouquíssimo tempo. Então, como se não bastasse José ter recebido a túnica do pai, ele teve um sonho. E no seu sonho, os seus irmãos e ele estavam recolhendo trigos no campo. Cada um estava lá com o seu feixe. De repente, os feixes se levantaram assim, voaram, e
os feixes dos irmãos dele se curvaram ao feixe dele. E lá foi ele contar. E os irmãos, que é isso, José? Você está querendo dizer que você vai reinar sobre nós? Que é isso? O menino já é o queridinho do pai, o dedo duro, a rapa do tacho. Ganhou a túnica, ainda por cima vem falar que tá sonhando, que a gente tá se prostrando diante dele. Que isso? Endoidou esse menino aí? Então, como se não bastasse esse primeiro sonho, José teve um segundo sonho. E nesse sonho, até o pai dele entrou na história. Porque ele sonhou que 11 estrelas e o sol e a lua se prostravam diante dele. E até Jacó falou assim: que é isso, filho? Você tá querendo dizer o quê? Que eu, sua mãe e seus irmãos, nós todos vamos se prostrar diante de você? Mas o pai dele ficou bem observando essa história aí de sonho, porque ele botava maior fé no filho dele. Porque não era à toa que José recebeu o título de ser, o próximo líder da tribo, né? De ter ganhado a túnica. Logo em seguida, José foi atrás de seus irmãos, que estavam apacentando os rebanhos lá na terra, lá longe, lá, apacentando lá os rebanhos, e estavam demorando para voltar. E o pai falou assim: filho, vai lá olhar se seus irmãos estão bem. José foi lá, não encontrou, perguntou onde que estava, e aí ele encontrou os irmãos. Os irmãos, assim, eles também eram um pouco arteiros, sabe? Eles estavam um pouco desviados do foco. Então eles, à distância, viram José. E começaram, aí ó, lá vai, tá chegando José. Vai liderar a gente pro pai, vai falar que a gente desviou o caminho, vai ficar fazendo a nossa caveira, como a gente costuma falar. E aí o pai vai dar bronca na gente, vai sobrar pra nós de novo. E aí, eles já estavam assim com muita raiva, muita inveja de José. Porque José já tinha assim alcançado assim várias estrelinhas do pai. Então, enquanto estava lá José se aproximando e os irmãos lá com muita raiva dizendo: lá vem o sonhador, eles começaram a pensar em alguns planos, assim, aqueles planos bem malévolos. E eles começaram a pensar: vamos matar o nosso irmão, vamos sumir com ele, que é isso? Ele tá achando que ele é melhor que a gente nasceu anos-luz na frente dele e ele agora vai achar que é o bambambam com essa túnica aí? Que é isso? De jeito nenhum, vamos acabar com ele. Então Rubem, ele viu um poço, ele falou assim: não, gente, faz o seguinte, vamos jogar José ali no poço, vamos deixar ele lá no poço. Aí eles pensaram: ah, legal, tem um poço tal, que é bem fundo, fundo mesmo. Então vamos jogar José. Quando José chegou, tacaram José lá. Foi a maior revolta, briga de família, mas olha, daquela assim, esdrúxula. Jogaram José lá no poço. Quando jogaram José lá no poço, tava passando uma caravana. Então o Judá bem pensou: pessoal, a gente jogou aqui nosso irmão no poço, ele daqui a pouco vai morrer, não vai dar lucro nenhum na gente, vamos vender ele como escravo e a gente até vai ganhar um dinheirinho. Ai, ótima ideia, irmão, ótima ideia. Foram lá e venderam José como escravo. Pensa, naquele momento, José: eu sou irmão de vocês podem não gostar de mim, eu posso, sei lá, de repente ser meio exibido, né, dedo duro, sei lá, meio mimado, mas eu sou irmão de vocês, como vocês vão fazer isso comigo? Então foi assim uma situação muito triste e ele foi vendido. Pensa, deve ter sido espancado, nossa, deve ter chorado, foi assim uma coisa horrível. Só que Rubem, que foi aquele que deu a ideia de jogar no poço, não estava naquele momento. Quando ele chegou, falou: gente, o que vocês fizeram com o nosso irmão? Ah, a gente vendeu ele para uma caravana, olha, nos rendeu tão dinheiro. Rubem ficou revoltado. Ele falou: pessoal, não era pra matar, não era pra vender, não era pra sumir com o nosso irmão. Eu falei dele do poço porque eu ia voltar e eu ia resgatar ele. Eu não ia deixar nosso irmão no poço. Então foi aquela coisa que vocês fizeram, e agora? O que a gente pode fazer? O nosso pai, o que a gente vai falar? Então eles pegaram uma túnica de José, rasgaram como se fosse um animal que tivesse comido lá José, como se tivesse destroçado ele, molhou com sangue de bode e chegaram lá na casa do pai, com a maior cara de pau, com a roupa de José lá, a túnica dele rasgada, cheia de sangue, falou: pai, olha que a gente encontrou no meio do caminho, a gente encontrou essa túnica, será que é de José? E o pai: sim, é de José. Imagina, o pai, ele chorou, ele chorou, ele chorou. Ele chorou, ele sofreu muito, ele sofreu um luto de um filho morto que não tinha morrido. Ele tinha sido vendido pelos próprios irmãos como escravos. E assim ficou a família lá de Jacó lá sofrendo com essa perda, que na verdade foi uma grande tramóia dos irmãos. Então José foi lá para o Egito. E no Egito ele foi vendido
como escravo por um rapaz chamado Potifar. Potifar era um oficial da guarda de Faraó. Quando ele comprou José, colocou José em sua casa, a casa dele prosperou, ele começou a administrar os bens de Potifar, e assim, onde José colocava a mão, prosperava. Eu acredito, assim, né, pelo que a gente pode ver na palavra de Deus, que José, como até mesmo ele foi assim, cuidado para ser até o líder da tribo, ele teve estudo, ele sabia fazer contas, ele foi uma pessoa que teve uma educação meio que privilegiada diante dos irmãos, até mesmo por seu queridinho, favoritinho lá do pai. Então, ele colocava as mãos em tudo e prosperava. Mesmo sendo escravo, no Egito, ele não falou assim, agora eu sou escravo, tô aqui no Egito, nunca mais vou ver minha família, vou largar, não quero nem saber. Tem gente que às vezes vai para um emprego que é um caminho de Deus para a sua vida, e só porque não é ainda aquilo que sonhou, faz de qualquer jeito, faz pela metade, não é grato a Deus, não se esforça. Aonde Deus nos colocar, a gente tem que ter essa visão de José, que é a visão de excelência, de fazer tudo o melhor possível, dar o melhor de si aonde a gente está, porque isso é plano de Deus, é propósito de Deus para as nossas vidas, é assim que Ele quer que os servos dele se posicionem em qualquer lugar na sociedade. Então, José estava lá fazendo seu grande trabalho, e Potifar falou assim, olha, você tem o governo de tudo nessa casa, pode cuidar dos meus bens, dos meus servos, de tudo, mas não na minha mulher. E lógico, né? José não ia mexer na mulher do chefe, até mesmo porque José era um homem que temia Deus, ele conhecia os princípios de Deus, ele fazia tudo de acordo com o que fosse a vontade de Deus. Só que a mulher de Potifar, gente, pensa nessa mulher, ela era uma coisa. Porque não tem nem palavras para dizer o que ela era. Ela começou a seduzir José, ela começou a querer ficar com José, mas ela era uma mulher casada. E ainda mulher casada de Potifar, do chefe de José, da pessoa que confiou José tudo aquilo que ele tinha. E ela começou a dar muito em cima dele. Então é muito importante a gente aprender com essa lição que a gente não tem que cair em qualquer cilada não. Não é porque tá fácil, porque... não, a gente namora porque gosta de mim, não. A gente tem que fazer aquilo de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, que foi exatamente o que José fez, independente das suas consequências. Então a mulher de Potifar deu lá super em cima de José. José ele fugiu da mulher para não entrar em adultério e não ir contra a palavra de Deus. Só que ela foi tão astuta, assim, tão cobrinha, que ela segurou assim uma parte da roupa assim, de José. Então, ela começou assim a tramar que José tinha dado em cima dela, que absurdo, José deu em cima de mim, Potifar, e que nada, mó tramóia. Então, José foi pra cadeia, injustamente. Olha a situação dele. Ele já era uma pessoa que servia a Deus, ele tinha um futuro, tinha um planejamento para a vida dele. Aí os próprios irmãos venderam ele como escravo. Aí ele foi para uma terra desconhecida, foi escravo, e Deus abençoou, honrou. Ele serviu a Deus fielmente, não ficou com a mulher do seu chefe, e aí ele cai na prisão por ter feito a coisa certa. Por ter feito a coisa certa, foi escravo e foi pra prisão. Ele tinha tudo para ser revoltado com Deus, tipo, por que Deus comigo? Eu faço tudo certo, mas nada dá certo na minha vida. Já não basta os meus irmãos terem me vendido como escravo, agora até pra cadeia eu vou. Que isso, Deus? Acho que você nem existe. Acho que o mundo acabou pra mim. Ó céus, ó vida. Mas não, José, ele não tinha esse tipo de sentimento, porque ele realmente sabia que era o Deus que ele servia. E que, como eu falei, ele tinha que ser excelente em qualquer lugar, inclusive na cadeia. Quando ele foi pra cadeia, ele foi tão fiel aos carcereiros, digamos assim, que até a administração da cadeia ele também tomou pra si, porque ele era uma pessoa que vivia em excelência, independente de onde ele estava, ele fazia o melhor, porque quando a gente faz o melhor, a gente faz o melhor pra Deus, a gente não faz pra pessoa que tá vendo ou não vendo, ou a gente só faz quando vê ou quando recebe um elogio. A gente faz tudo pra Deus e a gente tem que ter essa visão de excelência pra Deus na nossa vida. Então, ele estava lá na prisão. Enquanto José estava na prisão, apareceram 2 prisioneiros. Um era o copeiro do rei, que é aquele que servia o alimento ao rei, às vezes até mesmo era o que primeiro se alimentava para ver se a comida não estava envenenada, para depois servir ao rei. Ele é aquele que ficava lá do lado do rei, lá no banquete. E o outro era o padeiro do rei, que fazia os seus pães. E os 2, eles estavam na prisão. E os 2 tiveram um sonho. O sonho do copeiro foi que ele estava vendo uma videira que tinha 3 ramos. E desses ramos frutificaram uvas. Ele pegou a uva, amassou com as mãos, derramou na taça, né? Tava com a taça aqui.
e ele entregou o vinho para o rei de sua própria taça lá, serviu para o rei. Já o padeiro teve um sonho que tinha 3 cestas na cabeça dele, e na terceira cesta tinha assim muitos pães e doces, só que vieram os pássaros e começaram a comer. Eles acordaram lá os dois ao mesmo tempo, assim, né? Tipo, imaginam eu, né? Os dois dormindo, sonhando, acordaram. Nossa, tive um sonho, eu também e tal. E já tava lá no meio da prisão. Aí eles falaram que eles tinham tido esse sonho e não sabiam o significado. Então José, através do Espírito de Deus, ele teve a interpretação. Ele falou assim, olha, daqui 3 dias, você, copeiro, será restituído do seu cargo e você servirá o rei da taça de sua mão. Já você, padeiro, eu sinto muito, daqui 3 dias vão te matar. Vão arrancar a tua cabeça, te pendurar numa árvore e os pássaros vão te comer. Nossa, imagina eles ouvirem isso. E aí ele falou pro copeiro, quando você estiver lá no palácio, lembre-se de mim, que eu tô revelando o sonho pra você. Lembra-se, né, que a gente fez uma amizade aqui no presídio pra ver que se, né, se de repente você me ajuda até eu sair daqui, né? 3 dias depois foi o aniversário de Faraó e Faraó chamou os 2 prisioneiros e a um ele ia dar liberdade e ao outro ele ia condenar à morte. E foi exatamente do jeito que José sonhou. Só que o copeiro, nada de lembrar de José. Sabe aquela coisa? Tipo, na hora que eu tô precisando eu lembro dos amigos, mas quando tá tudo bem, foi tipo isso. Aí, 2 anos se passaram e o Faraó teve um sonho. Um não, 2 sonhos. E esses 2 sonhos atormentaram, assim, de um jeito, assim, tiraram, assim, o sono de Faraó. E o sonho é que ele estava lá à margem do rio Nilo e apareceram 7 vacas, assim, bem gordas, assim, bonitas. E estavam lá, felizes, lá na margem do rio. Então, do rio surgiram mais 7 vacas, só que elas eram muito magras e elas comeram a vaca gorda. O rei voltou a dormir e teve outro sonho. Que tinham 7 espigas, assim, bem graúdas, lá no campo, lá, tipo, super gordinhas. Então vieram 7 espigas bem mirradas e devoraram as 7 espigas, que eram as espigas graúdas e boas. Então o rei acordou de novo, ficou atormentado, mas ninguém conseguia revelar a interpretação desse sonho. E assim, pergunta pra um, pergunta pro outro, e vem o sacerdote e tal. Aí o copeiro lembrou. Ah, Faraó, deixa eu te contar, quando eu fui lá preso, lembra que você me prendeu? Eu encontrei um rapaz e ele me revelou um sonho que eu voltaria a trabalhar aqui em 3 dias. A gente pode chamar ele e ver se ele tem essa interpretação. José chegou lá no rei e através do Espírito Santo de Deus, ele conseguiu interpretar esse sonho. Falou assim, olha, Faraó, na verdade não são 2 sonhos. É o mesmo significado que ambos têm. Então é como se tivesse um único sonho. Isso significa que vão ter 7 anos de muita prosperidade e muita fartura aqui no Egito. Só que depois de 7 anos vai vir assim uma seca e vai ter um tempo de fome muito grande. Então, eu recomendo o seguinte para o senhor. Eu penso assim, José, assim, bem intrometido, sabe? Aquele que não tem papas na língua, assim, que tem ousadia. E é importante a gente ter aquela ousadia. E foi isso que José teve. Ele falou assim, então, ó, Faraó, recomendo-te que você aproveite, vão ter 7 anos de muita fartura, e economize o máximo que der, faça estoque, armazene alimento, porque nesses 7 anos de fome vai ter suprimento. Então, como assim, se é cada ano que trabalhasse e guardasse a metade, porque 7 anos de fartura e 7 anos com alimento que foi abastecido e guardado. Então pega uma pessoa assim de sua confiança e faz esse serviço administrativo. Faraó gostou tanto da ideia de José e da ousadia dele, da administração, de cuidar daquilo que nem era dele. Novamente volta a falar, na excelência dele em tudo que ele fazia. Faraó podia falar, então tá bom, volta pra cadeia que eu vou dar a outra pessoa o posto, vou pedir pra alguém realizar esse serviço. Mas José, ele foi excelente em tudo, ele não se importava com nada, porque ele confiava em Deus. E quem é excelente no seu fazer, honra a Deus e Deus também honra. Então, Faraó falou assim, muito bem disseste. Então você agora vai administrar. Deu um anel assim do poder para José, que era o anel que fazia com que ele fosse abaixo de Faraó, mas que ele tivesse toda a administração do Egito, que era um baita de um império. Nossa, então pense, depois de tudo que José viveu, ele agora tinha roupas de linho, ele tinha casa, ele tinha carruagem, ele tinha bens, tranquilidade, tinha servos.
e estava assim, só abaixo de Faraó para realizar toda essa administração. E ele continuou realizando todo o serviço dele com excelência. E nesses 7 anos ele trabalhou como um homem excelente, como um servo de Deus em tudo que ele fazia. Ah, e antes que eu me esqueça, o nome dele foi mudado para Zafinat Peneia e ele casou-se também com uma egípcia que chamava Asenat, ele era filho de sacerdote. Quando tudo isso ocorreu, José tinha 30 anos. Se você se lembra, lá no início do vídeo, eu falei que com 17 anos ele ganhou a túnica. Então, em 13 anos, ele foi colocado como governador do Egito. 30 anos, para muitas pessoas, são pessoas muito novas. E Deus a colocou num poder, num lugar assim de privilégio, num lugar de poder, porque ele era uma pessoa que honrou a Deus em todas as suas atitudes e ele agia com excelência em tudo que ele fazia. É muito linda, né? Essa história de José. Eu sou apaixonada por ele, gente, por essa história assim incrível de superação, de esforços, de visão de excelência. Bom, a história tá super interessante, mas o vídeo tá ficando longo. Uma pena. A gente vai ter, cortar um pouco para deixar para a próxima semana o final da história. Que por sinal, se vocês acham que ainda viram muita coisa, tem muito mais para vocês conhecerem sobre José. Então, não esqueça, a semana que vem, sábado, às 10 horas, nós estaremos colocando no ar a parte 2 de José do Egito. Um grande beijo, fui!